de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Temos a honra de receber o nosso confrade Rony Ricardo, que saiu de Volta Redonda e veio nos adoçar a vida com seu amor e reflexão sobre o trabalho de Dona Ivone. Rony recebeu orientações espíritas de seu pai, devido ao avô paterno ter sido adepto do espiritismo. Tornou-se espírita, conduzido por mãos amigas do século passado. Em Volta Redonda, Rio de Janeiro, participa da Associação Espírita Estudantes da Verdade, como sócio efetivo e na escala de palestras. É graduado em administração, com especialização em docência e gestão de pessoas. Atua como professor há mais de 15 anos. É autor do livro Palavras de Consolo, Bastidores do Projeto Ivone Pereira, que foi lançado em Volta Redonda no dia 15 de março de 2015 e depois em cidades circunvizinhas, com doação integral da obra ao Lar Irmã Zilar, creche espírita que ampara 200 crianças carentes no bairro Belmonte, na mesma cidade. Informamos, meus irmãos, que estamos ao vivo via internet pela rede Amigo Espírita e registramos
mais de 50 cidades em sintonia conosco nesta tarde. Então, na tarde de hoje, nosso irmão Rony Ricardo falará para nós sobre romances mediúnicos. Com a palavra, então, nosso amigo Rony Ricardo, por favor. Boa tarde a todos. Com a permissão de Deus, aqui estamos. Duas situações devem ser pontuadas nesta tarde. Primeira delas, quando, em 2013, ao lado de Pedro Camilo, em outubro, na Feira do Livro Espírita de Volta Redonda, foi comentado: que tal fazermos um encontro sobre Ivone? As obras de Ivone já fazem do Chico Xavier. Eu estava ao seu lado, junto a Lúcia Gomes, amiga de Volta Redonda. Em 2014, em outubro, materializou-se o primeiro encontro em Volta Redonda, com Pedro Camilo, Mário Olegária, que nos fala, e toda uma organização para o tal evento. No final, no dia 5 de outubro, uma turma animada de uns mineiros muito calorosos estavam lá, 4 pessoas: Joaquim Aponal, Rosa Xavier, Simone e Nelson Xavier. E eles levantaram o braço e disseram: vamos fazer em Barbacena um segundo encontro. Registrei essas duas situações no livro Palavras de Consolo, que tem um capítulo: Primeiro Encontro dos Amigos de Ivone. Por isso havia dito no início: com a permissão de Deus, aqui estamos. Por 2 vezes, e que venham outros tantos, como Pedro Camilo ainda há pouco comentou, da proposta de seguirmos, e vamos seguir. Porque eu tenho dito e repito: enquanto forças eu tiver, enquanto voz eu tiver, as obras de Ivone não calarão diante de mim, com a intenção de divulgar, para não ficar esquecida, para ser relembrada, para ser estudada, como a querida Olegária falou ainda há pouco, para ser, acima de tudo, estudo doutrinário nas casas espíritas, para a qual a causa ela abraçou, trabalhou, dedicou-se uma existência de quase 84 anos de vida física, 54 anos na mediunidade. Então, o Espiritismo é Ivone. Ivone é Espiritismo. E não podemos esquecer, uma tarde onde nós estaremos relembrando e, acima de tudo, buscando seus exemplos com suas obras, o que é ser espírita, que é doação, que é vontade, acima de tudo, de conquistar esta melhora gradativa dada a cada um de nós. Então, a proposta dessa tarde é trazer os romances mediúnicos da Lavra de Ivone. Quero também destacar 5 autores que estão relacionados ao estudo da tarde, que não podem ser esquecidos, que são estudiosos, pesquisadores que me antecederam, inclusive, e que são meus incentivadores para tal intento. Augusto Marques de Freitas, meu querido, estimado hoje no plano espiritual, autor de Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma. Gerson Sestini, ainda reencarnado no Rio de Janeiro, autor de A Médium Iluminada. Pedro Camilo, aqui presente, autor, entre outros, deste maravilhoso Ivone do Amaral Pereira, a heroína silenciosa. Denise Correia de Macedo, estudiosa, autora de A Sublimação do Amor. E para terminar, ele está lá em São Paulo, talvez esteja nos acompanhando, autor de 2 gigantes do Espiritismo, Orson Peter Carrara. 5 estudiosos, 5 incentivadores do trabalho que tento fazer a partir deste instante. Romances mediúnicos, coleção Ivone Pereira. O próprio autor já citado, Augusto Marques de Freitas, nos apresenta, e é desta obra que fui buscar em Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, as referências deste voo desta alma, e considerando os livros com as datas citadas no copyright, que é a data que vem na ficha catalográfica de cada edição da Federação Espírita Brasileira. Então, nas telas do infinito, Memória de um Suicida, 1955. Amor e Ódio, 1956. A Tragédia de Santa Maria, 1957. Nas Voragens do Pecado, 1960. Ressurreição e Vida, 1963.
Nas telas do Infinito, já apresentado ontem pelo Pedro Camilo, como já tive notícia, são duas novelas ditadas por Bezerra de Menezes. Primeiro, uma história triste, a tragédia particular do espírito Palmira, e, mais adiante, O Segredo do Castelo. Memória de um Suicida, Camilo Castelo Branco, coautor, Leon Denis. Uma obra para sempre. Como diz a própria em suas memórias, o espírito André Luiz, em conversa lá nas reuniões em Uberaba com Chico Xavier, lhe dissera, Chico: Ivone, essa obra para 50 anos passados e 50 anos futuros. É realmente um livro para reflexões, como temos feito em Volta Redonda, com palestras sobre esse livro. E, além disso, também temos conduzido, junto à amiga que está presente, Norma Sueli Lima de Oliveira, um trabalho junto às mocidades espíritas sobre o suicídio. É necessário que esses jovens se libertem, para que não reincidam novamente no suicídio. Amor e Ódio, uma belíssima obra, um dos romances mais lindos que li. Nesse eu não parava de ler, porque cada vez mais eu queria ver o que se daria com Gaston e Saint-Pierre e seu grande amor por Henriette de Lacordaire. Que história bela, que envolvimento, que resgate, que vida, que sofrimento. E ao seu lado, o antagonista, seu primo, que buscava junto, naquele momento todo, Georges de Soissons, um resgate também junto à amada Henriette. Passa todo o livro aquela tragédia, aquela busca, a prisão, a delação, este homem preso, mas por que tudo isso? Um passado pesava-lhe, e agora ele resgatava através de uma paixão por Henriette. E no final deste livro, novamente, esta beleza das obras de Ivone em enaltecer a doutrina espírita. E este homem, discípulo de Allan Kardec, este personagem central, preso, vem para a Guiana, começa a ler o livro dos Espíritos, doutrina os presos como ele, e é resgatado para retornar à terra brasileira, talvez para aqui plantar o seu coração, e com a recepção mais tarde daquela que vier ao seu encontro. Então termina o livro muito bem. É um romance que mostra, sim, o amor cristão. Nas Voragens do Pecado será citado mais adiante quando falarmos da trilogia e o belíssimo Ressurreição. Leon Tolstói, a procurá-la, lhe diz: por teres vivido na Rússia, é fácil agora esse canal mediúnico, porque nós vamos ditar a você aquilo que você tem conhecimento, pela cultura, pelas experiências, por ter passado lá. Então não foi difícil os termos, as paragens, as descrições também claras da antiga Rússia, dos contos, principalmente o paralítico de Kiev. Que doutrina, que exala, que aponta em cada frase de consolo, de um recomeço daquele que sim, que achava que não, mas havia outros paralíticos piores do que o conde Dmitri Stepanovich Dolgorukov, que reencontra então em Melânia o amor e vê no final, nas páginas finais, a bênção de uma doutrina que começava no século XIX. E Melânia adepta, levava os periódicos, levava os livros, levava o alento àquele que precisaria ser, a partir de então, o divulgador, uma grande obra social em sua propriedade, acolhendo o espiritismo pela doutrina espírita. Ressurreição e Vida, entre outros contos, O Sonho de Rafaela, O Discípulo Anônimo e outros, através das mãos de Ivone, pela mediunidade, e o espírito é Leon Tolstói. Na sequência, os 6 últimos da lavra dos 12 livros pela Federação Espírita Brasileira, Tramas da Obsessão, 1966, já deve ter sido citado, logicamente, na palestra, a história de Leonel e outra passagem para outra história mais adiante, a severidade da lei, desse ajuste, desse resgate, doutor Bezerra de Menezes, conduzindo as mãos de Ivone, mostrando a necessidade, sim, de uma lei justíssima,
conhecida da física, adaptada ao espiritismo, conhecida por todos. Lei de causa e efeito, ou também a lei de ação e reação. É forte, porque nós vamos ver a perseguição sistemática, mas vemos também a misericórdia ao lado do trabalho de doutrinação através dos médiuns liderados por Ivone Pereira e secundado por um espírito nada menos que Bezerra de Menezes. Devassando Invisível, já citado por Legária, é aquele relato da médium, suas experiências, suas incursões no plano espiritual, e trazendo a todos nós, como leitores, o que ela via, o que ela presenciava, o que ela então traria de fato para ficar para todos nós, como um livro basilar assessorando o livro dos médiuns. Porque ali nós, médiuns, vamos encontrar respostas, termos, informações, acima de tudo, retratação de ambientes normais, como o Legário ainda falava. Nós estamos no plano espiritual, mas Ivone mostra ainda mais o outro lado, ao nosso lado, triste, de sofrimento, de desespero. E quantos médios podem orientar a tantos outros desencarnados, desesperados, despercebidos de uma leitura que vai norteá-los a outro caminho, como Ivone assim o fez, e reescrevendo para todos nós a experiência com Devassando Invisível, assessorada por Leon Tolstói, Leon Denis, Inácio Bittencourt, Bezerra de Menezes e Chaves. E no capítulo 3, essa homenagem a um outro espírito que assessorava, que a visitava, Frédéric Chopin, ou conhecidíssimo também Chopin, em alemão. Venha buscar aquela que talvez tinha também uma referência, com certeza tinha, no passado, quando aquilo esteve conosco, e deixa lá todo esse capítulo belíssimo só para explicar, quando ele aponta, ele descreve, ele deixou registrado que ele voltaria já, no ano de 2000 em diante, como médium, trabalhador, pela causa. Ele até então vinha um pouco afastado, um pouco reticente dessas grandes verdades. Mas com sua cultura poderia então favorecê-lo a vir como médium e trabalhar pela doutrina espírita da mediunidade. Recordações da Mediunidade vem a ser aquele livro de cabeceira também, porque além da biografia, da autobiografia, no caso do relato próprio da Ivone, suas funções como médium, de sua infância, de sua maturidade, até onde o livro termina, que é a década de 60, e puxo um detalhe principal pelo que os seus percalços, mas mostrando os livros, relembrando Gabriel Delan, mostrando que tinha sim uma necessidade de ler Ernesto Botano, e tinha que mostrar mais que ela estudava Leon Denis. Falava ainda pouco. Uma estudiosa com apenas o primário, e mostrando então a sua cultura na sua simplicidade, naquele linguajar que nos envolve, e queremos saber como foi essa mediunidade. Com certeza o resgate foi vencido. Uma expiação dolorosa, mas cumprida à risca, acima de tudo para mostrar sim, é possível ter dor quando ele quer, quando a intenção é maior e quando nós temos a certeza que o desamparo não acontece, como não aconteceu com a médium e com cada um de nós, não acontecerá jamais. A seguir, Cavaleiros de Lumière e o Trama da Bretanha serão comentados na trilogia. Sublimação, também na sequência, faremos então com maiores detalhes as apresentações. Outras obras após seu retorno ao plano espiritual: Cânticos do Coração, volume 1, volume 2, 1994, pelo CD Espírita Leon Denis, conhecido por CELD. No volume 1 nós temos a parte doutrinária, no volume 2 nós temos as experiências na mediunidade.
suas visitas, principalmente a alguns lugares, e seus depoimentos sempre respaldada pelo Evangelho, pelas citações e tudo mais. À luz do Consolador são seus escritos, seus artigos, como Frederico Francisco, da década de 60 até 1980, e que compilados foram montados pela Federação Espírita Brasileira, os artigos da revista Reformador, e nos brindaram com a luz do Consolador. Novamente, as vivências, as experiências na mediunidade e as relações com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Médiuns, com a Gênese, com o Céu e o Inferno, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre pontuando uma obra básica, mas enaltecendo, acima de tudo, o Evangelho em cada um de nossos corações, quando ela mostra, com as histórias peculiares do Rio de Janeiro, por exemplo, e as cartas, e as respostas, e seus trabalhos, todos em intenção de servir, esquecendo dela própria e apresentando, então, toda uma experiência em favor daquele que necessitava, do consolo, da calma, da maneira certa de tocar aquele coração daquele que a procurava. E pelos relatos, pelos registros, ela o fez, e fez muito bem. No ano passado, da qual a Norma participou conosco de uma mesa redonda, lá no primeiro encontro dos amigos de Ivone, fizemos uma manhã com artigos de alunos do Consolador. Obra essa que deve e precisa também ser buscada pelos espíritas e principalmente os estudiosos que querem e precisam. E aqui temos já uma vivência total e plena para entendermos um pouco mais. O último livro desta sequência é o Caso de Reencarnação, Eu e Roberto de Canaria Ramos, pela Editora Espírita Lawrence, de 2008, que vem a ser também 4 artigos da Revista Reformador, de setembro de 79 a dezembro de 79, que juntos com a sua desencarnação formaram este livro, quer dizer, de cunho próprio, é Ivone. Agora plena, absoluta, dedicada, mostrando-se a busca daquilo que ela não encontrou, o seu amor, da sua vida conjugal, de um lar próprio, não perdido. Mas o seu lar foi o mundo. O seu lar somos nós, que encontramos nela a mãe, a amiga, a protetora, a conselheira, a fiel discípula de Jesus, que mostrou, sim, errei demais, e muito. Quem não errou? Quem não está errando? Mas não erraremos, porque essa luz há de nos nortear ainda mais. E recentemente, mais lançamentos, os 4 livros pela Federação que ficaram guardados: Evangelho aos Simples, 2013, A Família Espírita, 2013, As 3 Revelações e Contos Amigos, em 2014, 3 Revelações também em 2014. Obra simples para atender às necessidades dos pequeninos, jovens, das crianças, que são histórias de cunho autoral. Logicamente orientado por Dr. Bezerra de Menezes e Chaves, que não há dispensado em nenhum momento. Mas aquelas histórias agradáveis e que bom que estavam guardados, não se perderam. Há um relato da sua irmã Amália, lá no Cânticos do Coração, que ela relata que uma de suas bagagens, que Ivone mudou muito, vivia de cidade em cidade, não teve um lar próprio, vivia de favor e sempre abrigada na casa de alguém, enquanto ela mudou de Barca do Piraí para Rio de Janeiro, na década de 30, uma de sua mala, com bagagens, com relatos, inclusive uma história de Leon Denis, se perdeu. E ainda bem que essas obras ficaram guardadas e entregaram a quem de direito, que era onde ela deixou, registrado em cartório, através dos direitos da Federação, e lançaram essas obras recentes que mostram, então, a leveza, o comprometimento e a vontade, acima de tudo, de deixar o consolo
Em mensagem recente a nós endereçada, ela diz: querido amigo, não precisamos mais do Consolador para sermos consolados, mas acima de tudo para consolar a mim e a quem está chegando. A quem precisa então receber o consolo para acalmar. E viver com a dor não é fácil, né, cara? Nós sabemos. Mas viver com desamor, sem lar, sem o filho para afagar, sem o amor para dividir, e ela assim fez. Resoluta, sofrida, mas buscando um semelhante a maneira então de trazer para si este afago que ela não tinha no lar próprio. E cuidava dos netos, e cuidava dos sobrinhos, e cuidava de outros tantos que eram considerados seus também. Há uma das fotos com ela e um dos sobrinhos no colo. Que coisa linda! Parece aquela vozona mesmo, aquela mãe que colocou a criança no colo e se permitiu ser fotografada, porque ela era retia as fotos e as divulgações, não gostava de holofote, se afastava sempre disso. Mas as poucas fotos que ficaram e vêm a público mostra aquele ambiente doméstico simples, peculiar, de um lar lá do Rio de Janeiro, certamente. E aquela criança no seu colo. E de algumas sobrinhas com a qual tenho convivência em Barra Mansa, aquela referência da tia Ivone, calorosa, afetuosa, e que continua em mensagens, dando aos seus familiares o ânimo, o afago e a vontade de servir, como ela sempre fez. Vamos então primeiro à história do livro Sublimação, o conto Evolução, Lígia e Sacaran, século 40 da era cristã na antiga Pérsia. Vamos encontrar então um soberano muito rico, comandando tudo e com bailarinas a lhe servir. Mais uma se interessa pelo Senhor, se apresenta bela, fagueira e dança lindamente a Lígia, uma das primeiras reencarnações que veio a público através de Ivone, então para nós conhecermos. Quem é o autor? Charles, o próprio soberano Sacaran. Ali se comprometeram, ali demarcaram que já deviam estar afinados na espiritualidade. Ali se encontram então com marido e mulher, Sacaran e Lígia. Ele se perde, orgulhoso, precisaria reencarnar agora como escravo daquele próprio reinado, daquele reino, para começar a aprender o que 19 séculos depois seria um Charles, sem a necessidade de reencarnar, só porque sim. Ela, Lígia, comprometida com uma vida, começa a se perder pelo círculo dos martírios da antiga Roma, adorando aqueles espetáculos, fica só, termina esse conto, mostrando que ela precisaria continuar, ele também. Então nós vamos ter neste belíssimo Evolução mostrando a sua primeira existência, porque ela nos dá conta, com a vontade de mostrar. Vejam lá no início do que eu posso lhes contar, o que fiz, como me comprometi com o mundo, com as atividades mundanas. E agora eu começo então meu resgate como Charles assim o fez. Mas Charles faz mais, experimenta a humildade, vai estagiar na Índia, para buscar ali os ensinamentos necessários para começar então um palmilhar de existências que viriam em seguida para sustentar justamente a sua tutelada a partir de então, reencarnada como Lígia, este espírito que animaria a nossa Ivone existência sem fim. Este é o belíssimo Evolução, que termina com o texto de Charles, eu fui Sacaran. Então ele assume no final do conto quem foi ele. No mesmo Sublimação, nós temos uma outra belíssima novela que nos emociona demais. Os presentes vão ter conhecimento ao final. O conto Nina, a cigana da Luz. Aquela que dançava pelas ruas de Madrid, Sevilha, e pelas andanças vai lá em Madrid despertar Ramiro de Montalbán, uma das existências de Charles, prometida a Constância, mas que vê aquela jovem bailando, dançando, quase a fadiga, quase acabando-se,
e a acolhe com Felício, seu cocheiro, seu fiel escudeiro. Apoiam, levam-na para o seu grande palácio. Mas ela é hostilizada. Vamos encurtar a história, que é forte, é triste, para despertar a vontade de ler. Lá nesse palácio, Ramiro de Montalbán, com seus afazeres, um homem filantropo ligado à caridade pública, aos estudos, à medicina, ligado ao outro amigo, Carlos de Canaleiras, se ausenta pelas suas atividades. Nina é hostilizada por Rosária Maria e Manuel Garcia, que colocam porta fora do palácio. Nina vai definhar a porta do palácio com tuberculose. Felício a resgata, leva-a para o hospital. Carlos de Canaleiras, Ramiro de Montalbán ainda tentam, mas não conseguem mais. O final é belíssimo. A doutrina espírita montando-se no mundo. Paris é lançado o livro dos espíritos. Ramiro de Montalbán entra ali e encontra então um manancial de esclarecimento. É aquilo que havia citado e comentado, aquele ser que havia sido preparado nas ciências ocultas. Vai encontrar então na doutrina espírita então seu porto seguro de esclarecimentos, para te sustentar, para começar a exemplificar e vivenciar o perdão. Porque ele coloca a porta fora os criados que maltrataram Nina. Constância, a noiva prometida, enciumada, não aceita. E achou que agiram certo. Volta agora Nina em espírito. Pede perdão e pede para ser filha do casal Ramiro de Montalbán e Constância. É a próxima reencarnação da nossa irmã, que terminou como Nina, tuberculosa, abandonada, começando uma série de resgates que viriam então. A trilogia Ivone vai nos apresentar então agora tudo isso que já foi falado. Começam as vivências, as experiências, os seus desencontros com todos nós, seres humanos falíveis, ao erro e, acima de tudo, aos tropeços. Nas voragens do pecado, o Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. Nas voragens do pecado, França, 1572, inicia o livro com a citação sobre os ignotes, os protestantes, contrário à fé cristã. Catarina de Médici fazia e desfazia. Queria que o território francês ficasse libertado dos protestantes. Mandou dizimá-los, exterminá-los. A família de La Chapelle, numa quinta, afastada da cidade, vamos colocar uma chácara, ali praticava. Lá estava Carlos Felipe II, Ruth Carolina de La Chapelle, três figuras conhecidíssimas nossas, Dr. Bezerra de Menezes, Charles e a própria Ivone, que começariam ali uma experiência, porque essa família que se encontrava desde o século III, na era cristã, novamente reencarnada em favor das ideias cristãs, para semear na terra o Evangelho de Jesus. Foi dizimada. Ruth Carolina consegue se abrigar e foge para Paris, para viver na casa daquela que era prometida ao seu irmão Carlos Felipe, uma vez Charles, que era a Otília de Louvigny. Otília abriga Ruth Carolina e dá todo apoio, mas com o tempo, vamos encurtar a história, Otília de Louvigny adoece, desencarna. Prometida Luís de Narbonne, capitão da fé, namorada dele, este passa a sediar a jovem que ele havia se encantado. É a primeira, então, vivência que nos é relatada do grande amor entre Ivone e este outro espírito muito conhecido com o nome de Roberto de Canaleiras, que nessa época viria a ser, então, o Luís de Narbonne, o capitão da fé. Aquele que estava à frente das matanças, que dizimou toda a sua família e que também, ligado a essa mesma família espiritual. Passa o tempo. Ela trama com Catarina de Médici sua maneira de revidar, vingar a morte de sua família. Aprisiona Luís de Narbonne como desertor do rei. O reinado era de Carlos IX. Este homem definha numa masmorra, hoje o Museu do Louvre, na época o palácio onde vivia Catarina de Médici. Definha lá na masmorra como preso, e ela consegue então revidar aquilo que ele havia feito com sua filha. Mas antes eles têm um envolvimento,
E ela o coloca como contrário à rainha. Vamos colocar assim, para conseguir, com essa grande vingança, resgatar. O final é belíssimo. A família espiritual. Eles retornam para o plano espiritual. Ambos. Ele, definhando-se, morre. E ela também, com o tempo, retorna ao plano espiritual, endividados entre si, são acolhidos pela família que ele havia exterminado, que é a sua própria família. Ambos pertencem à mesma família espiritual, só que afastados pelo pouco conhecimento e, acima de tudo, a experiência na área da moral cristã. Belíssimo nas voragens do pecado, primeiro relato da trilogia, e um parêntese, uma obra essa, as 3 obras da trilogia, começaram a ser recepcionadas ainda na sua maturidade, na sua juventude, através de Roberto de Canaleiras, ficaram interrompidas. Charles achou por bem concluí-las e vieram ao público. A 4ª obra viria também. A sua vivência na Espanha, como Leila, Dr. Bezerra não permitiu, seria muita exposição. Já havia colocado demais o seu passado à amostra. Não precisaria tanto. Então não venha a público. Nós temos essas parcelas de informações em Memórias de um Suicida, fragmentos em Recordações da Mediunidade e outras que vão nos nortear de outros pesquisadores, como Pedro Camilo, que começaram então as pesquisas para nos trazer, nos apresentar esta outra possibilidade, essa outra vida, e porque tudo isso, todo este resgate, antes de chegar até nós, como a Ivone. Vamos para a segunda, como já disse, e essas obras foram escritas de forma contrária, ou seja, vieram por último na década de 70, mas recepcionadas lá na década de 30, com Roberto ainda. Roberto interrompe, Charles faz o acabamento de todas as obras. Cavaleiro de Nimier. Nimier é uma quinta da França, uma região da França. Ela é uma bastarda fruto de um relacionamento entre a nobre, também conhecida por Berthe, com outro nobre da família de Nimier, Superville, onde ela nasce, fruto desse relacionamento entre nobre e empregado, vamos colocar assim. Enamora-se vamos colocar, do principal da família, o Henri Nimier, com uma das existências de Roberto de Canaleiras, mas já aquela jovem arredia as regras, ao decoro e a outras coisas que poderiam pontuá-la como uma pessoa de vida regrada, correta, que casaria e teria um lar. Não teve. Já se envolve logo no início com outro que se mata por ela, Franz Schmidt. Enamora-se de um outro, o Louis de Somerville, com quem ela vai fugir. Mas antes ela casou com Henri de Nimier. Não lhe corresponde. Foge com Louis, e que ainda em Bruges vai se envolver com o outro, Ferdinand de Gor, para se comprometer ainda mais. Louis é assassinado pela espada por Ferdinand de Gor, como se fosse uma disputa, por Berthe de Somerville, que não corresponde nem a um nem a outro, e ainda tinha um anterior, comprometido a ela por amor não correspondido. Ela se compromete ainda mais, é resgatada pelo padre Antoine, uma das existências de Chaves. Ela é abrigada então. Henri, doente, procurando-a, desesperado, não consegue revê-la novamente ou resgatá-la como esposa. Quando chega ao casarão, ela consegue fugir mais uma vez. Desesperado, então ele pratica o suicídio, jogando-se de um despenhadeiro. O pai, Arnaud Nimier, firma um pacto: perseguirei Berthe até o final de minha existência. Não consegue, porque ele é acolhida pelos padres, pelos sacerdotes, o padre Tom, como já foi citado. Ela consegue então terminar tuberculosa, mas Arnaud, o espírito obsessor, a espera e a aguardava no plano espiritual, cheio de ódio e de revide, para resgatar a morte do filho de uma maneira trágica. Aí vemos, encontramos agora com o drama da Bretanha. Andréa de Guzmán, a família de Guzmán, essa região Bretanha no norte da França,
onde estariam novamente reunidos todos comprometidos no século anterior, do livro Cavaleiro de Ninier, século XVII, vem agora, início de 1804, encontrar que essa família começa a ser composta e voltam para os mesmos ninhos domésticos, aqueles que precisam se ajustar, aparar as arestas e até mesmo dar a mão para continuar. Vamos encontrar agora novamente uma jovem arredia à moral cristã, as suas maneiras postulares de conviver bem, de viver bem, e mais uma vez entregue às paixões, às aventuras, às desventuras. Um lar constituído onde lá estavam os dois amantes do passado, Henri Ninier, agora voltou como Arthur d'Alembert Devray. O outro amigo, Luís de Somerville, volta como Alexis d'Alembert Devray, irmãos gêmeos, juntos, para já começar em seu resgate. E a prometida André de Guzmán, que não corresponde ao amor, que agora eles eram primos. E tendo em Vitor, o irmão, o grande conselheiro. Passa então essa história, essa jovem envolvida com o peculiar de todo adolescente, aquela vontade de conhecer, de buscar o amor, a paixão de se entregar, vai se envolver com o vizinho da propriedade ao lado, Marcos de Villiers, a reencarnação de Ferdinand de Gordes, aquele que apaixonou-se por ela no passado. Se envolvem, a paixão, a entrega é maior, ela se engravida. Grávida, uma jovem, uma adolescente, era um escândalo, e a família não aceita. É feita uma reunião, onde é colocado os pontos, os pingos nos is, e não aceitam a gravidez de André de Guzmán, que já havia se comprometido com Marcos de Villiers, vamos nos matar. Era comum no passado. Por isso os jovens hoje buscam o suicídio. Isso está enraizado, está implantado nas nossas mentes como uma maneira de se safar, de sair quando não há uma solução pronta, principalmente o amor não correspondido. Então ela trama, arma, arquiteta com Marcos de Villiers, nos mataremos, porque a família não aceitará. Ele vai à família, apresenta-se como tal, mas não lhe é concedido a mão de Berthe para ele desposá-la. Há uma rixa. Mas quando então é desvendado que ela estava grávida, pior fica. Ela, desesperada naquela reunião familiar, ela sai em corrida, em decisão fatídica, para se matar e se joga de um despenhadeiro caindo nas costas. Termina essas páginas deste livro com esse belíssimo relato trazido por Charles para todos nós. Renascerás na época do Consolador prometido, e serás abrigada por essas luzes para se converter. Ivone já experimentando como Berthe, como André de Guzmán, vidência, a mediunidade que ela via seus obsessores, principalmente como Berthe, como agora a Andréa, o Arnaud, que não lhe dava sossego, que lhe a instilava todo o tempo, e com a trégua atada por ter visto o filho reencarnado como Arthur Devray, deu uma trégua, mas quando viu Arthur chorando, invade o palácio e sistematicamente leva André de Guzmán a se matar, desesperada pela gravidez, pelo amor não correspondido. Termina esse desfecho trágico de mais uma existência exposta da nossa querida Ivone. Se expôs demais, como nos diz a própria, através do Dr. Bezerra de Menezes. Todas essas existências mostrando não foi fácil, não é para ninguém, neste mundo de provas e expiações. Há relatos, há tristezas, há recomeços, há vidas em rumos por falta de conhecimento. Por isso, então, a própria, uma vez mais abastecida de conhecimentos morais, vem 1900 a chegar a todos nós na finalização de sua programação até então
concedida a todos nós para conhecermos, quando ela vai trazer então seus relatos. Nós temos a história de Leila pontuada em alguns momentos, quando Roberto de Canaleiras, no Hospital Maria de Nazaré, narra a Camilo Castelo Branco, sua protegida, sua esposa que havia se matado, ele, um médico, pesquisador, contaminado pelo bacilo de Koch, bacilo que transmite a tuberculose, contaminou também a filha do casal, a Lalita, ou Levita, como ela diz, lá na Espanha, só que já vivia em Portugal. Vamos colocar no século XIX, porque ela já volta como Ivone em 1900. Essa data nós não o temos, vamos colocar, logicamente, século XIX. E Pedro Camilo, como autoridade, pode nos socorrer. Então ela vem trazer para nós, inclusive, recordações da mediunidade, o seu suicídio de Leila, que vou comentar em seguida. Ela só coloca a letra L. Como filha Leila do casal Constância e Ramiro de Montandon. Aquela que foi acolhida quando pediu perdão, a Nina, que pediu perdão para retornar como a filha do casal, renasceu como a Leila. E que, não aguentando a separação do marido que suicidou-se, praticamente definhou como suicida através do bacilo de tuberculose, e a filhinha também contaminada, desesperada também ainda por relações extraconjugais, Leila não aguentou, pede ao boleeiro da família que a leve a um alto, a uma ribanceira em Portugal, em Lisboa, e de lá ela se joga nas águas do rio Tejo, rio que corta Portugal, terminando a sua existência com mais um suicídio. O anterior, André de Guzmán, e agora como a Leila, como a filha de Charles, que desesperado. Então, Leila e Roberto de Canaleiras casaram, e é a última referência que nós temos, essa grande ligação dela e Roberto, com o qual nós vamos começar a terminar o nosso estudo dessa tarde, falando de um caso de reencarnação. Eu e Roberto de Canaleiras, da sua própria autoria. A sua vontade de nos contar, e nos contou. O prefácio é belíssimo de Alfonso Soares, seu grande amigo, companheiro, estudioso do Esperanto, e vem apontando e apresentando logo nas primeiras linhas a necessidade dos 3 Es: Esperanto, Evangelho e, acima de tudo, Espiritismo em nossas vidas. Ivone assim fez. Toda a sua história marcada por essa sua dedicação à causa. E com pouco estudo que teve, e ainda buscando no Esperanto, a língua internacional, com vocábulos, com pronúncias de diversas outras línguas, que juntas, reunidas, formam um idioma internacional fácil de escrever, de se comunicar com outras partes do mundo. Então agora ela vai contar para nós como foi tudo isso. Década de 30, era em Lavras, na mediunidade, Roberto se despede dizendo que precisaria reencarnar. Desaparece e se despede dela e da médium que ele buscava também como sua intérprete lá em Lavras, no Centro Espírita de Lavras. Saindo então desse contexto, ela vai então ver a ausência do espírito, até então frequente às reuniões, que até então a obsediava e que passou a ser seu parceiro nas reuniões mediúnicas e doutrinárias, na cura, justamente no aconselhamento a suicidas, como os dois foram, e também na medicação dispensada, que era comum nos centros espíritas, tanto a alopatia, tanto também a homeopatia. E ela vai buscar do Esperanto uma maneira de corresponder. Já uma senhora achava estranho a correspondência, mas insistiram tanto com ela que ela resolveu colocar o seu nome para uma lista que correria o mundo. E colocou o seu nome, mas não o nome Ivone completo, colocou Ivone de Guzmán. Endereço do Rio de Janeiro, a lista vai para a Polônia, onde lá estava reencarnado, segundo a própria, com Zbigniew, ou ZP, a existência, no caso, do Roberto de Canaleiras, que se torna esperantista, aconselhado por um outro amigo, lá da Polônia, e que indica a ele a lista. E ele se aproxima da lista e vê no meio da lista Ivone de Guzmán, com essa que eu quero me corresponder. E começaram a troca de cartas. Este amor que nós sabemos, cultivado de tantas existências, com tropeços, desencontros, descaminhos, precisavam mais uma vez se aproximar, nem que seja pela letra. E assim foi feito. Com o tempo as cartas ficaram apaixonadas. Este amor que se busca,
essa vontade que Ivone deve ter passado a vida toda de encontrar, sim, a sua outra parte. Mas como a própria nos diz, numa das reuniões doutrinárias da assistência espírita Bittencourt Sampaio, Barra Mansa, foi-lhe revelado por Bittencourt Sampaio, desde então, Charles falaria mais vezes, que naquela existência ela não constituiria um lar, não teria filhos, para resgatar o teu passado comprometido. Então agora, cartas, paixão, vontade, como ele mesmo registrou, ele dizia: eu já sabia que ela era minha esposa espiritual. Eles marcam o encontro. Ele viria ao Rio de Janeiro, seria dificílimo um país comunista se comunicar com o Ocidente, Polônia, chamada Cortina de Ferro. Como ele viria? Ele marca então. Ele viria numa comitiva que viria para a América do Sul. Viria em 1976 ao Rio de Janeiro. Seria forte demais esse ritual. Ela se passa pela sobrinha, ele chega ao Rio de Janeiro, ela se apresenta como sobrinha, dizendo que ela não estava na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, até então Mato Grosso. Ela não vai. Seria muito forte para ela rever a reencarnação daquele que a buscava agora em Carlos. Uma senhora, ele casado lá na Polônia, mais uma vez ela poderia, com certeza, estremecer mais uma vez as suas bases passionais. Doutor Bezerra aconselha, Charles também interfere, a Roberta. Não vale. Ela pede então que Afonso Soares, já citado, vá ao encontro e em Esperanto converse com o turista ou com o visitante às terras brasileiras. E conta ele então toda essa lógica da reencarnação. Por que ele a amava? Por que essa relação tão estreita entre ambos, sem se verem, sem se encontrarem? Por que este amor? Por letra. Almas afins. Questão 291 de O Livro dos Espíritos, com moderado pesquisada nesta parte. Se procuram, se encontram. Nos aproximamos como irmão, como amigos também. Estou aqui hoje com duas amigas de Volta Redonda que me acompanharam. Nós temos as nossas atividades, mais um casal amigo também, Joaquim e Vera de Volta Redonda. Temos as nossas ligações, as nossas aproximações, porque temos plantado em passados as convivências. Nelton Xavier, Simone, Joaquim Gamonal, Rose, os quatro. Coisa impressionante, que afinidade, parecemos que nos conhecemos há anos. Como ele próprio disse comigo, de séculos. Porque foi muito forte essa interação, e aqui também, apesar da Carmen de Niterói, que está acompanhando, nos ajudando nesse movimento todo, que bonito reencontro. Essa ligação que nós não tenhamos dúvida, plantamos em nossos passados. E ainda bem, por laços afetivos, laços amigáveis, como a nossa amiga querida assim fez. Mesmo comprometida, mesmo muitas vezes se resvalando-se pela culpa, pelo ódio, pelo desamor implantado em um coração que queria encontrar apenas uma vontade de acertar, mas ela não conseguia. Ela buscava, ela tentava, ela endireitava, mas ela resvalava, inferior como todos nós. Mas agora o convite soou mais forte. Agora ela veio pronta a dar a cara, a tapa. Agora é comigo, porque agora eu quero livre arbítrio. 843 de Livro dos Espíritos. Se nós não o tivéssemos, seríamos máquina, e não o somos. Agora Ivone quis, pôde, e acima de tudo sustentou a si mesma, para mostrar: serei capaz de vencer a mim mesma, na dor, na penúria, no pouco recurso, sem alguém para me sustentar. Mas mostrarei que poderei ainda mais acalmar corações como meu, sofrido no desamor. Por isso essa amiga querida,
com certeza numa amizade plantada no passado, que assim eu tenho essa certeza hoje, que hoje assessora e falo sempre essa mesma fala e falarei sempre. Ivone não privilegia o Rony. Ela me chamou, vamos trabalhar. Enquanto eu puder trabalhar, com certeza ela me assessorará. A partir do momento que o Rony pensar diferente, que não seja o serviço, daqui a 10 minutos vai terminar o texto. não terei a minha amiga. Mas ela ainda me diz mais: querido amigo, precisamos continuar o que nós começamos no nosso passado. Por isso homenageio essa querida amiga Ivone do Amaral Pereira, porque falar de amigo, falar de amigas, falar de amigos próximos é afagá-los e abraçá-los, mas falar de uma amiga espiritual é mais, porque é falar daquilo que é o verdadeiro, que é o Espírito que vivifica, que perdura, que continuará ainda mais, porque essa amizade que vos falarei a partir do momento que eu citar o poema Ivone, amiga, é dizer de uma amiga que está aos nossos lados, mostrando que é esta amizade que é a que prevalece, que é a que nos sustenta, que nos afaga e, acima de tudo, nos consola. Ivone, amiga, amiga, amigo, venho te ofertar rosas para recordação. Amiga, amiga, venho te falar a minha comoção. Amiga, amigo, socorra irmãos sem lar que pedem redenção. Amiga, amiga, ajuda-nos com nossa cruz a seguir com devoção. Amiga, amigo, de tempo anda a luz. Obrigado, com emoção. Este poema compõe o capítulo final, a parte final do capítulo, primeiro encontro dos amigos de Ivone, do livro Palavras de Consolo, bastidores do projeto Ivone Pereira, que durante 5 anos palestra sobre sua mediunidade pela região sul-fluminense, no máximo até a cidade de Bananal e a cidade do Rio de Janeiro, onde com muita vontade de fazer durante 5 anos divulguei uma obra, uma mediunidade, a qual não pode ficar esquecida, e ainda bem que não ficará. Com o empenho de Pedro Camilo, Maria Olegária, eu que aqui estou, conhecido há pouco Wilson Caraza, Lindomar, o outro que está acompanhando Pedro, o Lindomar, o Luciano e outros tantos que venham somar as equipes que se colocarão a postos, como Gavonal e Nelson Xavier, se empenharam tanto, que bonito, para continuarmos na sequência dos encontros, para levar flores e o nosso carinho a essa amiga de todas as horas, Ivone do Amaral Pereira. Muita paz a todos os presentes. Nós vamos convidar agora nossa querida Tatá para oferecer um presente ao irmão palestrante, irmão Ricardo. Fala aqui. Vem aqui na frente. Ah, tá. Pode deixar. Viu? Obrigado. Bem, meus irmãos, dando continuidade aos trabalhos, nós faremos nesse instante um breve intervalo de 10 minutos, pedimos que tenhamos a disciplina para cumprir esse tempo suficiente para que nós possamos montar a outra parte do trabalho, que será uma mesa depois.